Povo abençoado do Brasil. Eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção, porque eu vou dizer coisa aqui que você não vai ver na grande imprensa. Então vamos lá. Vamos nós. Há 4 anos, em mais de 50 vídeos, em todas as manifestações, eu venho denunciando os crimes do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Alguém diz assim: pastor, você não acha que é muito pesado você falar os crimes de Alexandre de Moraes? Escute, a gente tem uma ideia que crime é roubar ou matar. Os ministros do STF foram constituídos, artigo 102 da Constituição. Função principal dos ministros do STF: zelar e fazer cumprir a Constituição. Eu tenho mostrado que Alexandre de Moraes tem rasgado sucessivamente a Constituição. E eu vou dar um destaque. Há 6 anos que ele comanda um inquérito imoral e ilegal de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público é o senhor da ação penal. Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, ele é promotor e juiz. A partir desse inquérito imoral e ilegal, Alexandre de Moraes constitui o crime de opinião no Brasil. No Estado democrático de direito, crime de opinião, isso é um absurdo. E qual é a prova? É que ele cerceia redes, ele censura pessoas. Escute, queridos, momentinho, filho, aí interrompe. Escute, nós temos brasileiros exilados que tiveram que sair do Brasil para não ser preso por causa de opinião. Que democracia é essa? Um homem destruindo o Estado democrático de direito. Eu achei que estava demorando muito chegar a minha vez. Aí ele me inclui numa investigação. Pare para pensar. Olha a investigação que ele me inclui no inquérito: obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é que eu tenho com isso? É crime dar opinião? É crime dar conselho? É crime criticar? É crime influenciar? Nós somos seres sociais.
Todos nós, todos nós somos influenciados e influenciadores. Todos nós. Agora escute isso aqui, minha gente. Esse é o modus operandi do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Colocar medo, calar a boca e travar seus opositores. Só que ele escolheu o cara errado. Agora olha o modus operandi dele. Olha como é que é o jogo. A primeira coisa que ele faz é dizer que o inquérito é sigiloso. E se eu abrir a boca sobre o inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes, por favor, eu queria que vocês fizessem uma diferença. Existe uma instituição honrada nesse país chamada Polícia Federal. Essa instituição faz um trabalho herculano que vocês não têm nem ideia. A Argentina tem 1/4 da população do Brasil, quase a metade da fronteira, e a Polícia Federal lá tem o dobro da do Brasil. Eu não estou falando dessa Polícia Federal, não. Eu estou falando da Gestapo. A Gestapo foi a polícia política de Hitler que cometeu as maiores atrocidades. Olha como é que é feito o jogo. A Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial dele, chamada Globo News. Você não pode falar, porque se você falar, e aí eles vazam, e como eu sou pastor, qual é o jogo? A minha liberdade que eu tenho com Bolsonaro, que é meu amigo há 20 anos, que eu casei Michele Bolsonaro, de fato, de vez em quando eu falo um negócio assim indevido, eu reconheço. Mas é melhor falar uma coisa indevida do que destruir a democracia brasileira. Aí o que ele faz? Ele libera isso para denegrir a minha imagem diante da opinião pública brasileira e a opinião pública evangélica. Só que quando ele faz isso, é a minha defesa. Porque eu critico e elogio Eduardo. Critico o Bolsonaro. Como é que tem um coluio? Sabe o que parece? Parece que Bolsonaro, Eduardo e Paulo Figueiredo são da escolinha do tio Silas. É tudo do jardim de infância que o tio Silas comanda. Para vocês verem o nível da covardia. Agora, por favor, senhores, eu estava em Portugal. Uma semana depois eu chego no Brasil, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Um delegado, um cara educado, me tratou com toda a cortesia, abriu minhas malas e eu gosto de escrever em caderno. Eu ainda sou a la moda antiga. 3 cadernos de esboços bíblicos. O delegado folheou, folha por folha, e um caderno que eu escrevo meus discursos e os vídeos que eu gravo. O delegado disse: pastor, eu vou liberar esses 3 cadernos, mas esse aqui eu vou segurar. Só que ele estava debaixo da direção do chefe da Gestapo em Brasília. Ele ligou para lá
E o cara disse: recolhe todos os cadernos. Há 10 dias, meu advogado pede a liberação. Meus cadernos é minha ferramenta de trabalho. Alexandre de Moraes, você não promove apenas perseguição política, religiosa também. E outra, pergunte a qualquer jurista para apreender um passaporte de alguém. Qual é a causa? Fuga eminente. Eu estava em Portugal. Se tivesse que fugir, eu ficava em Portugal, onde eu tenho igreja, eu ia para a América, onde eu tenho igreja. Eu estava entrando no Brasil e não saindo. Mas sabe o que é isso? Intimidação. Só se apreende passaporte de uma questão grave, onde existe risco de eminência de fuga. Eu estava chegando aqui para vocês verem a covardia, a ilegalidade, a imoralidade de Alexandre de Moraes. Só que além dele pegar minhas ferramentas de trabalho, ao me impedir, eu sou um conferencista internacional, eu tenho agendas no exterior e não posso sair. Então ele impede o livre exercício da minha função. Perseguição religiosa. Agora eu queria mandar um recado para a Gestapo de Alexandre de Moraes. O telefone vazado foi o de Bolsonaro. Eles apreenderam o meu telefone. Vaza as conversas do meu telefone com jornalistas importantes da Folha, do Globo e do Metrópolis. Vaza! Agora tem uma outra notícia, Alexandre de Moraes. Vaza que os vídeos que eu publico, eu mando para 4 ministros do STF, no telefone direto deles. Vaza! Vaza que os ministros estão recebendo os meus vídeos, estão em conluio comigo, prevaricaram? Claro que não! E Alexandre de Moraes diz que tem fortes indícios que eu estou acomodado com autoridades americanas. Eu não falo inglês e não conheço uma autoridade americana. Os vídeos dublados em inglês são todos abertos, não tem vídeo secreto. Eu mando para pastores no Brasil, na Europa, amigos em Israel e pastores que têm contato com pessoas de língua inglesa. Qual é o meu crime? Eu estou mostrando a vocês o que esse cara faz. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa que Gente, eu e Bolsonaro, eu quero muita atenção nisso aqui. Eu e Bolsonaro, vou repetir, a esposa dele está aqui. Nós fomos contra a ida de Eduardo para a América. Michele sabe disso. Eu e Bolsonaro. Agora eu entendo. Porque se Eduardo tivesse aqui, já estava na cadeia. Agora, povo do Brasil e imprensa brasileira. Tem gente da imprensa que tem amnésia, mas eu não tenho. Aguça o ouvido aí, povo. Em 2016,
Escute, não vaia nem nada não. Para você entender o que eu vou falar. Em 2016, Dilma, em Nova York, convocou a imprensa e pediu sanções contra o Brasil. Vou repetir. Dilma, em Nova York, vai procurar a imprensa. O que eu estou falando? Em 2016, entrevista coletiva, pediu sanções contra o Brasil porque havia em curso um golpe contra ela. Quando é a direita, é traidor da pátria. Quando é a esquerda, é direito. Vocês estão parando para entender o jogo? Agora, eu vou dizer quem é o traidor da pátria. E eu provo. Eu vou dizer quem é o traidor da pátria. Porque o vídeo está viralizado. Em 2023, no Fórum de São Paulo, Lula declarou: presidente da República, no Fórum de São Paulo, aquilo que historicamente combatemos: costumes, família e pátria. O verdadeiro traidor da nação brasileira se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Se a imprensa tem alguma dúvida, pega o vídeo dele. Nós somos a favor de costumes. Nós somos a favor da família. Nós somos a favor da pátria. E a esquerda combate historicamente. Agora escute. Eu vou mostrar por que Bolsonaro está sendo perseguido. Eu não vim aqui com bravata. Pode aguçar seu ouvidinho. Eu vou para a história. Em 2018, o plenário do STF, abril de 2018, o plenário do STF considerou que Lula era responsável pela roubalheira e não deu habeas corpus. O plenário. 2021, abril de 21, o plenário do STF, vou repetir, o plenário do STF cancela as condenações de Lula impostas por Sérgio Moro. Os senhores advogados sabem que existe uma hierarquia de leis. Crime de corrupção é menor do que crime de golpe de Estado. Nem eles acreditam em golpe de Estado. Bolsonaro, se eles acreditassem, era para estar sendo julgado no plenário do STF. Ele está sendo julgado numa turma com 3 suspeitos: Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino. Sabe para quê? Para acelerar o processo e prender Bolsonaro. Isso aí é um circo. Isso não é julgamento. Isso é um circo. Bolsonaro já foi julgado. É um teatro. Lula julgado no plenário por corrupção.
Bolsonaro e os outros, por golpe de Estado, julgado numa turma. Que justiça é essa? E que Supremo Tribunal Federal é esse? Golpe! Golpe! Olha a piada do golpe que nem eles acreditam. Quem escolheu, ou melhor, quem nomeou os comandantes militares que Lula escolheu? Bolsonaro. Por que Flávio Dino escondeu as imagens de mais de 200 câmeras do quebra-quebra de Brasília? Minha gente, nós estamos diante da maior perseguição política da história. E olha, escute aonde nós vamos chegar. Olha o que esses caras estão arrumando. O mundo está de olho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O americano tem rixa com o europeu. Mas quando se trata de liberdade e direitos humanos, eles andam juntos. Bolsonaro estava na América, nem aqui estava. Só se dá golpe com o exército, nem com marinha e aeronáutica dá para dar golpe. Dona de casa com pedra vai dar golpe? Escute, eles estão tão ávidos em condenar Bolsonaro que cometeram um erro crasso. Você sabia que 90% dos que estão sendo julgados e são réus na primeira turma estão denunciados 90%, entre 4 a 5 crimes igual a Bolsonaro. Sabe qual é a diferença de Bolsonaro para Débora do Batom? É que Débora do Batom pegou 14 anos e Alexandre de Moraes quer dar 40 para Bolsonaro. Mas os dois estão nos mesmos itens. Significa então que se não der anistia para Débora do Batom, se não der anistia para Bolsonaro, não pode dar para Débora do Batom e para todo aquele pessoal, porque eles estão todos incluídos no mesmo nível de crime. Agora, essa esquerda vagabunda eu já vou encerrar, mas essa esquerda vagabunda lutaram para anistia, sabe para quem? Guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador, e o próprio Gabeira, que participou disso, falou: nós queríamos dar um golpe de Estado e estabelecer o comunismo. Essa gente não tem caráter e agora é contra a anistia. Anistia já!
Caminhando para o final, eu estou ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou para mim, a esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogia e critico. Está aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado. Já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer, se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Eu vou avivar a memória da imprensa. Lula na cadeia, um dia antes do prazo final de candidatura pelo TSE na eleição de 2018. Um dia antes, ele indicou Haddad. E estava na cadeia. Que papo é esse de vir aqui dizer que A, B ou C é candidato da direita? Calem a boca! E para terminar, eu vou dedicar uma palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, número 1. Hebreus, livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 6. Ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Segunda mensagem para você, ministro Alexandre de Moraes. Palavras de Jesus Cristo, Mateus 5,12. Bem-aventurado quando você sofrer perseguição por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. E a última coisa que eu vou falar para Alexandre de Moraes, e que alguém aqui pode não entender. A maior batalha da Bíblia, conhecida pelo mundo não cristão, é o enfrentamento de Davi com Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47, eu vou parafrasear.
o que Davi disse para Golias, eu vou parafrasear e dizer para Alexandre de Moraes. Escute. Alexandre de Moraes, tu vens a mim com a toga, com o seu poder e a sua injustiça. Porém, eu venho a ti, em nome do Deus Todo-Poderoso, a quem tu tens afrontado. O Deus Todo-Poderoso vai te derrotar no tempo certo. O Brasil é de saber que existe um Deus acima de tudo e de todos. E a Igreja de Cristo no Brasil vai saber mais uma vez que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Deus vai te derrotar no tempo certo. Povo brasileiro, acabou o medo. Nós somos o supremo poder. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. O Brasil não vai virar Venezuela. Vem tempo de paz e de prosperidade. Homens injustos vão cair. A justiça será feita. Final. Amigo Bolsonaro. Toda essa covardia contra você, toda essa covardia contra donas de casa, toda essa maldade contra pessoas inocentes. Um ex-presidente da República com uma tornozeleira eletrônica, um ex-presidente da República que não pode usar telefone e redes sociais, um ex-presidente da República que não pode sair de casa. E o meu nível é muito menor do que o dele. Um pastor que tem o passaporte apreendido, os meus cadernos de anotações bíblicas, meu telefone apreendido. Brasileiros fora, porque se tivessem aqui seriam presos. Que democracia é essa? Senhores deputados, senhores senadores, senhores jornalistas, que país é esse? Que covardia e maldade é essa? Nunca vimos isso na história do Brasil. Não me pergunte quando, não me pergunte o mês ou o ano. Deus vai fazer justiça nessa terra. Meu amigo Bolsonaro, Deus é especialista de transformar caos em bênção.
Vai chegar a hora. E eu termino. Brava gente